do Senhor. Amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Atos 2:38. Glória a Deus. Deus já falou conosco aqui nesta noite. Glória a Deus. Já sentimos a presença do Senhor. Sentimos a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor irá falar mais um pouco através dessa leitura para nós. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2, começando no versículo 38. Glória a Deus. Eu quero me expressar um pouquinho, glória a Deus, na promessa. Glória a Deus. Não na promessa de Abraão, que foi uma promessa maravilhosa, mas na promessa do Espírito Santo que Deus tem derramado sobre o seu povo aqui na terra. Onde diz assim, meus irmãos: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, como foi dito, ele não tinha nenhuma culpa, mas nós que tinha culpa, ou seja, nós temos culpa. Glória a Deus. Mas Jesus, ele nunca teve nenhuma culpa e nem nunca vai ter. Porque ele é perfeito em tudo, e tudo que ele faz é bem feito. Tudo que Deus faz por completo. Deus não faz nada pela metade. Glória a Deus. E as promessas do Senhor, elas se cumprirá na vida de cada um daqueles que Deus tem escolhido e tem chamado. E há de quem querer atrapalhar, há de quem querer barrar, não vai conseguir de nenhuma forma. Porque os que têm chamado são protegidos por Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aonde eles estão, Deus está. Aonde eles falam, o Espírito Santo fala por eles. E dessa forma acontece, meus irmãos. E dessa forma já acontece. Porque as promessas de Deus, elas merecem confiança. Glória a Deus, merece sua confiança as promessas de Deus. As promessas do Espírito Santo de Deus, elas merecem confiança. Glória a Deus. E aqui a gente vê uma leitura aqui no livro de Atos. Uma igreja que fez a diferença. Uma igreja que quando a gente abrimos a Bíblia no livro de Atos, que a gente começa a ler a história dessa igreja, a gente sente que nós estamos longe dessa igreja. Nós estamos distante dessa igreja. Porque as obras dessa igreja eram obras tremendas, meus irmãos. Os irmãos eram muito inspirados pelo Espírito Santo. Eles eram muito cheios do Espírito Santo. O que eu estou falando aqui não vem de mim, mas vem da palavra. Eu sempre digo a Deus isso: meu Deus, jamais eu sairei da tua palavra. Quando eu falar da tua palavra, me ajuda, me ensina a permanecer no foco. Porque uma das coisas que eu não quero, eu não quero machucar ninguém com a tua palavra, mas que seja feita a tua vontade. Porque Deus é aquele que cura. Glória a Deus. Deus fere e Deus cura. Deus mata e Deus dá vida. E os profetas de Deus, os servos de Deus têm que entender isso aqui na terra. Porque Deus é aquele que corrige todo aquele que Ele ama. Glória a Deus. Se Deus ama, Deus corrige. Qual é o pai que não ama o seu filho? Qual é o pai que não tem cuidado pelo seu filho? Qual é o pai que não ensina o seu filho? Glória a Deus. Deus é aquele que nos ama. Deus é aquele que nos ensina. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E aqui a gente vê o diálogo de Pedro, aonde a palavra de Deus diz que quase 3.000 almas se renderam na presença de Deus. Aqui a gente vê Pedro anunciando o Espírito Santo a essas pessoas que ficaram em dúvida, porque no momento que o Espírito Santo foi derramado na igreja de Atos, os que estavam ali perto ouviram um barulho diferente. Eles sentiram que não era algo deste mundo. Eles sabiam que não era nada que fosse daqui da terra. Muito pelo contrário, eles sabiam que era algo diferente. E aparentemente parece que tinha pessoas ali que se incomodaram. Eu creio que umas ficaram felizes e eu creio que outras não ficaram felizes. Porque o Espírito Santo foi derramado, ou porque aquelas pessoas estavam falando numa nova língua, a qual o nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos prometido que
nós vamos falar. Só não fala quem não quer. Mas no dia de hoje, meus irmãos, nós temos visto que a igreja parece que está distanciando o Espírito Santo. Glória a Deus. Crente sem o Espírito Santo é crente morto. Glória a Deus. E vocês sabem muito bem, muito melhor do que eu, isso que eu estou falando. Crente sem o Espírito Santo é crente morto. Não tem possibilidade de a gente fazer a vontade de Deus se não for pelo Espírito. Ninguém agrada a Deus na carne. Ninguém chega perto de Deus na carne. Ninguém busca Deus na carne. É só pelo Espírito que Deus responde os seus servos e as suas servas aqui na terra. A Bíblia diz que nós não temos que atrapalhar a ação do Consolador da verdade. A Bíblia diz que nós não temos que atrapalhar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você quer ser crente, seja crente, mas não para mim, mas seja crente para Deus. Da mesma forma eu não tenho que ser crente para você, eu tenho que ser crente para Deus. Agora sim, a minha atitude vai comprovar para você que o Espírito Santo ele está em mim, porque as obras é aquela que testifica que aquela mulher ou aquele homem é servo do Deus vivo. Porque quando o Espírito Santo habita na vida do homem, na vida da mulher, algo de bom acontece. As bênçãos do céu é derramadas sobre aquela vida. Os dons é derramados sobre ele e sobre ela. O apóstolo Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito Santo não pode receber os dons que vêm do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo a qual nós temos que pedir a Deus de segmento de Espírito. Glória a Deus. Jesus, ele declarou que a igreja falará em língua estranha. Mas nós temos que decidir se é de Deus ou se não é de Deus. Nós temos que decidir se o movimento é de Deus ou se não é de Deus. Uma coisa eu digo, que o profeta de Deus, glória a Deus, para ser de Deus, ele só tem que falar em língua estranha. Glória a Deus. Mesmo se ele não falar, ele é profeta de Deus. Glória a Deus. As suas ações é quem comprova se ele é ou se ele não é. Mas ele tem que falar em língua estranha, se ele tem que buscar o dom do Espírito. Se ele quiser falar, ele vai falar em línguas estranhas. Porque essa foi a promessa de Jesus para os seus servos aqui na terra. E a gente vê que a promessa, ela se concretizou. A promessa, ela não falhou. A promessa, ela chegou até os discípulos. Como é dito aqui, as bênçãos, a gente não chega até as bênçãos, mas as bênçãos de Deus, ela chega até a gente. Você vai ver que no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus já vem falando tirar do Espírito Santo. Deus já vem falando tirar do Espírito Santo. Lá Deus diz, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos vão sonhar. Os jovens terão visões. Até sobre os escravos e até sobre as escravas. Naquele dia eu derramarei o meu Espírito. Essa foi a promessa de Deus. E essa promessa ela tem se cumprido. Essa promessa ela ainda vai se cumprir. Enquanto Jesus não voltar e levar a igreja, a promessa vai se cumprir ao pé da letra. A promessa vai se cumprir até no último dia. Mas crente não pode se acovardar. Crente ele não pode parar de se exercitar nos caminhos de Deus. Crente não pode parar de se exercitar na Bíblia, no jejum, na oração e numa vida com Deus. A promessa ela vai se cumprir, meu irmão. A promessa ela tem se cumprido e continuará a se cumprir. Aí a gente vem para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, onde Jesus, a Bíblia diz que eles estavam entre os apóstolos. E ali Jesus olha para os apóstolos e dá uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que o Pai lhe deu o que prometeu. Conforme eu disse a vocês, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Aquela foi a última conversa, aquela foi o último papo que os discípulos tiveram com Jesus. Porque a Bíblia diz que a partir dali Jesus foi levado para o céu. Mas Jesus diz: olha, fique em Jerusalém, até que o Pai lhe dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês, João batizou com água. Lá no livro de João, nos Evangelhos, lá no capítulo 1, isso está escrito. João disse: eu batizo com água, mas virá um aí que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí essa é a ordem de Jesus para os discípulos. E no versículo 4, no mesmo capítulo 1, a Bíblia diz que os discípulos, glória a Deus, os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, e eles fazem uma pergunta ali para Jesus: é agora, Senhor, que você vai devolver o reino para o povo de Israel? Aí Jesus diz para eles: não cabe vocês saber a ocasião ou o dia que o meu Pai marcou com a própria autoridade dele.
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Veja que a promessa vem se cumprindo. Veja que a promessa vem se cumprindo ao pé da letra. Glória a Deus. Jesus ali, ele foi levado para o céu depois que ele teve essa última conversa com seus discípulos no capítulo 1 de Atos, versículo 6. A Bíblia diz que ali ele foi levado para o céu. Mas no capítulo 2 de Atos, a promessa ela se cumpre, meu. A promessa ela se cumpre, porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu não foi presidente, quem prometeu não foi os fariseus, os mestres da lei que nada eles tinham e nem têm. Quem prometeu foi o dono da vida, quem prometeu foi o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a gente vê que alinhado dos apóstolos, a promessa se cumpriu ao pé da letra. Os discípulos estavam todos reunidos, sentados, e de repente ali começa a tremer tudo. E o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar e tocou a cada um deles. Ou seja, a promessa se cumpriu. Ali eles falaram novas línguas. Ali eles passaram a ser estranhos para o mundo. Ali eles passaram a ser diferentes. Mas eles passaram a ser conhecidos por Deus, que é o mais importante. Irmão, não temos que procurar a aprovação de ninguém. Irmão, não temos que buscar ser visto por ninguém.